tranquilo que canta e que chora, jamais poderei olvidar. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodClã, o melhor podcast do mundo. O melhor podcast do mundo. Pra quem não me conhece, eu sou o Vini, porque eu sempre esqueço de me apresentar, eu percebi isso ultimamente. Eu estou aqui com o Pedro. Oi. Brabo. Brabo. E hoje a gente tá aqui pra mais um episódio pra conhecer histórias de pessoas aqui do nosso grupo. E hoje eu tô aqui com os chefes Nicolas. Nicolas. Chefe Nossa, Nicolas. com o chefe Nicolas e com a chefe Nathalie. Podem se apresentar pra nós, por favor. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo. Como o Vini disse, eu sou o Nicolas. Primeiramente queria agradecer, para mim é uma honra poder estar aqui no melhor podcast desse Brasil sobre o escotismo e principalmente poder estar aqui de volta com o Clã de Pioneiros. Oi, gente, eu sou a Nathalie. Também estou muito feliz pelo convite. É muito bom entrar aqui de novo, né, no clã, nessa sala e, enfim, poder estar aqui relembrando, né, várias coisas que a gente viveu juntos, histórias que com certeza vocês também vão criar aqui no movimento. Então é muito legal compartilhar, que acho que é a melhor parte, né, que fica. Eu acho muito legal, porque como vocês acabaram praticamente de sair do clã, agora vocês já estão na chefia, eu acho que vai ser bem legal conhecer essa experiência também. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Ter as duas visões, né? Sim. Então, pra começar, como que vocês entraram no escotismo? A gente sempre começa por esse tópico, pra conhecer a pessoa. É bem legal, né? Entender como que a pessoa chegou. Bom, eu entrei no escotismo foi em 2007, aqui no grupo. Eu entrei como lobinho. Na época ainda tinha todo aquele processo de fila de espera. Eu lembro que acho que eu tinha entrado em 2005 na fila. Demorou 2 anos assim ainda para eu entrar. Mas eu entrei na Alcateia Hat. E aí foi 2008, quando a Nathalie entrou. E aí a gente começou seguindo a nossa história. Em 2010 eu passei, fui para a Tropa Chavantes. Na época ainda tinha a divisão e nunca tinha ouvido falar da Guarani, né? Era sempre 2 tropas, Chavantes e Caiapós. Fiquei até 2010 até 2013, mais ou menos. E aí foi quando eu entrei na Tropa Sênior. De lá fiquei assim até 2015 por conta do vestibular, das coisas, acabei dando uma pausa. E aí depois em 2018 a Nathalie me chamou de volta para voltar ao clã e fazer a melhor história desse clã. Todo mundo que vai passar aqui vai falar isso. que tem o melhor Chefe Danilo, clã. chefe Vini também Tiveram o falaram. melhor clã, por E coincidência. outros que virão também vão falar. Acontece, né? Todo mundo tem suas Todo mundo finais. pode estar errado, porque afinal de contas é a nossa aqui que é a melhor. É verdade, né? Ainda pode acontecer muita coisa, né? É verdade, tem um tempo ainda. Tem um tempo ainda. Então, eu entrei em 2007, como o Nicolas falou, 2008, né, como o Nicolas falou. Eu lembro que eu tava andando na Facira com os meus pais, e meu pai já tinha sido escoteiro, só que ele foi escoteiro por um curto período de tempo, porque ele acabou também tendo um acidente lá, ele fraturou o fêmur, aí ficou um tempo afastado, e aí depois escola, trabalho, várias coisas, ele acabou também não voltando. Só que aí eu entrei só eu, né? Quando a gente viu lá na Facira, colocamos meu nome na lista imensa que existia, um caderno, uma coisa bem arcaica, né? Caramba. E aí, tipo, era muito difícil entrar. Mas aí eu cheguei aqui e eles começavam a vir me trazer, né? Só meu pai, minha mãe ficava em casa, aí de repente minha mãe veio também. E aí os chefes começam a ver potencial naquela ajuda que pode ser mais do que só uma ajuda pontual em acampamento, né? E chamaram eles também para participar. Em 2009 eles fizeram a promessa. Mas eu sempre tive, assim, um distanciamento com relação a pai e filho, né? Isso não significava muita coisa pra gente aqui. Não era da mesma sessão que eles,
fui um pouquinho só da Alcateia quando minha mãe tava lá, aí depois ela foi pra Caiapós, aí a gente ficou um tempo maior juntas, mas logo depois fui pra Sênior também. Então foi assim, bem interessante. A gente sempre tem histórias diferentes, apesar de a gente ter vivido o tempo inteiro aqui juntos, né? A gente compartilha algumas histórias diferentes, algumas vivências que foram minhas, da minha mãe, do meu pai. E é muito legal ter eles aqui, mas também ter vivenciado todos esses anos aí, até o clã, né? E agora na chefia. Então, os seus pais são chefes. Isso, você sente que isso muda em alguma coisa com, sei lá, com os outros escoteiros aqui que não tiveram pai que foi chefe? Eu acho que assim, não pra pessoa que eu sou e a história que eu construí aqui dentro do movimento, não. Mas pra forma como eu enxergo as atividades e o estar aqui, sim. Me aproxima mais do escotismo como família, sabe? Querendo ou não, minha família tá aqui. Então, a forma como eu vejo o escotismo talvez seja um pouco diferente daqueles que não têm a família aqui, que às vezes vão ficar divididos. Tipo, eu preciso dar uma atenção pros meus pais. Tipo, principalmente, eu vejo pelos nossos amigos que moram fora, né? Quando eles vêm pra Araraquara, eles têm a opção de vir visitar o grupo. Mas às vezes tá tanto tempo longe da família, então eu não tive esse problema. E ainda não tenho, né? Porque estar aqui é meio que estar com eles. Eles super vão entender que aqui também é minha casa, né? Então eu acho que é mais isso, mas a minha trajetória eu acho que não foi influenciada de forma nenhuma pelo fato deles serem chefes. E isso é legal, assim, sabe? Eu gosto de ter eles aqui. Legal. É isso da família, eu queria compartilhar também, quando teve o churrasco da chefia no final do ano. Eu achei bem legal porque eu senti bastante esse sentimento de família mesmo, todo mundo unido. Eu achei que foi bem legal, assim, pra ressaltar. Realmente é como se fosse uma segunda família e é isso. É legal. É uma experiência que você não tinha vivido até então, né, Vini? É verdade. É bem legal, é uma coisa informal, mas que traz um significado, né? É sempre bom. E acho que pra gente também, quando a gente foi do clã, isso também era uma coisa muito forte, assim, pra gente, a gente sentia que isso aqui, a gente tava em 10, 11, e era uma família. Chegamos a 15. Chegamos a 15, assim, no melhor dos momentos foi 15. Chegou até Mas 18, mas sempre tem uns que nunca vêm, né? Mas pra gente era como se fosse uma família. Então, independente da atividade, independente do momento, era muito importante só o estar reunido aqui, porque só isso a gente sabia que daqui a alguns anos ia ser uma coisa rara. Dito e feito, esses 15 tá cada um em um canto desse país, né? Então, a gente sabia que ou a gente aproveitava agora da melhor forma que pudesse ser, desde uma atividade de rapel, ataque dentro dessa sala jogando Eu Nunca, Ou fazendo projeto de vida, né? Uma coisa que é bem paradinha, mas necessário. E mais raro do que a gente imaginava foi quando veio a pandemia, né? Tipo, Verdade. estar aqui assim já seria difícil. A gente até brincou. Na última atividade de sede que a gente fez um conselho de clã aqui e tava todo mundo sentado aqui. E aí a gente zoava, né? Ai, olha o Covid. Tipo assim, achando que não ia ser nada. Tinha um pouquinho disso. Mas aí, tipo assim, no final de semana seguinte a gente já não pôde ter atividade. Então foi bruscamente. Na outra vez que a gente pisou aqui, a gente já tinha mais de 21, então em tese a gente já não era mais pioneiro. Foi uma coisa assim, pra nós foi surreal, porque no momento a gente era do clã, no outro momento que a gente abriu essa sala, a gente já... A nossa saída foi meio fria, sabe? Mas a gente aproveitou aí, né? Porque querendo ou não foi no último ano, né, que isso aconteceu. Mas foi assim, uma lição de vida, né, na verdade, pra gente, de o que a gente sempre fala, né, aproveitar cada momento como se fosse o último, porque aquele pra nós, querendo ou não, foi o último momento aqui no Clã de Pioneiros e no ciclo do jovem, né. E é muito chocante pensar nisso, mas foi a realidade que a gente viveu. Não é só uma passagem, né? É o Tipo, como fim dos outros ramos. É o fim da sua vida como jovem. Muda que começou lá em totalmente. 2007, em 2008, se encerra, né? Você não é mais o alvo do movimento. Você é o meio, a ferramenta. Só. Mas pensar nisso, que realmente não é mais só mais uma passagem, me deixa meio, não
sei nem descrever. Mas é isso. Você pensa que aquilo que você começou construindo lá, quando você entrou a primeira vez aqui no grupo, fechou, entendeu? A gente nunca às vezes pensava no quando que isso ia acabar, né? Quando a gente era lá no escoteiro, na sênior, mas assim, existe um fim desse projeto todo, né? Um fechamento, que é um fechamento muito importante, que todo mundo tem que ter e faz parte do seu projeto de vida, né? E do seu amadurecimento pessoal, mas é um momento que todo mundo um dia vai ter que passar. Mas assim, é o que a gente sempre falou, existe um momento certo, né, para isso, e existe um momento que você começa a entender que, assim, pelo menos para nós, né, a gente foi feliz a nossa vida toda aqui dentro do grupo, e pessoas fizeram a nossa trajetória aqui muito feliz. E chega o momento agora da gente retribuir, da gente poder fazer com que pessoas tenham épocas melhores do que a nossa, para elas poderem falar assim, pô, já que eu fui feliz, agora eu ainda quero fazer melhor ainda. E isso é o que a gente chama de movimento, né, escoteiro? Estar em movimento é isso. Não existe a melhor época, porque toda hora vai se alternando. Cada um tem... A melhor época é a sua. A melhor época vai ser sempre a sua, porque é a sua, entendeu? Mas eu não queria me alongar falando de passagem, mas acho que quem tá ouvindo gosta de ouvir sobre isso, né? Sempre um momento legal, assim. Porque a galera fica apreensiva, né? Mas a gente comentava sempre, né, que a gente ficava muito triste para passar, para abandonar a sessão que a gente estava, porque a gente constrói todo um legado, né, toda uma coisa, e a gente deixa isso para quem vai ficar, que a gente às vezes nem sabe quem é, nem conhece, nem, né? E às vezes a sessão muda completamente, não fica, sei lá, 10 pessoas da sua leva porque saíram tudo junto, às vezes acontece. E a Gil, que foi pioneira com a gente, sempre falava, eu sempre falava com ela, né? Nossa, Gil, é impressionante como BP tem razão. Porque, tipo assim, a gente sai da sessão com dor, mas na hora que a gente entra e entende o ramo seguinte, a gente fala, era isso que eu tava precisando, sabe? Casa com a nossa vida de um jeito. E aí ela sempre falou, a gente sempre brincou, BP sempre tem razão. A gente falava isso também vendo os nossos outros colegas que chegavam. Às vezes chegava morto, sabe? Morta. A pessoa, assim, energia zero, a gente falava, gente, essa pessoa não vai sobreviver ao clã. Mas aí, às vezes, o clã era o que ela precisava pra, né? Legal. Então... Esse problema da pandemia também eu vivi com a sênior, porque foram... A sênior é um ramo que é bem movimentado, então eu senti falta disso durante a pandemia e eu fiquei bem triste na hora de passar. Mas eu, particularmente, consegui me adaptar bem ao clã e é realmente muito legal, assim. Eu meio que consegui superar isso. Deu pra aproveitar bem a sênior até. Deu. Mas aí... Perdendo-se bastante tempo. Não, mas aí a gente sempre aproveita o que vem a seguir, né? Não, podia ser, né, que vocês ainda iam ter um clã que acampasse bastante, né, porque sentiu falta, mas cada ramo tem sua realidade, né, e eu acho que mesmo na pandemia não fez com que você sentisse essa, ai meu Deus, não vou me adaptar. Assim, vocês, desde a sênior vocês já estão juntos, não é? Que você tinha comentado comigo outra vez que vocês foram da Tapajós? Fomos da Tapajós, mas na verdade é desde o Lobinho. Desde o Lobinho. É um detalhe muito interessante, eu nunca gostei da Nathalie. Esse é um detalhe interessante, porque todo mundo acha que, tipo, a melhor história, ela começa quando as duas pessoas se dão bem junto desde o Lobinho, né? E às vezes você pensa, aquele cara chato pra caramba da sua patrulha, da sua alcateia, você fala assim, nossa, eu não suporto essa pessoa, eu não vejo o momento da gente se separar. Eu pensava essa mesma coisa da Nathalie, na Tapajós a gente não se dava bem. E eu odiava ter que fazer trabalho com a Nathalie, odiava, mas é nessas ocasiões que você pensa, né? As pessoas elas mudam muito, né? E a gente às vezes amadurece nessa forma de ver. Quando eu precisei, né, me afastar do escoteiro por problemas pessoais, a pessoa que eu fui mais grata, assim, por me trazer de volta, por me acolher e por me dar todo o suporte hoje que eu tenho, até os projetos, as coisas que eu resolvo fazer, eu falo, tá certo isso aqui que eu tô fazendo hoje é a Nathalie. Então, você vê como é que as coisas mudam, né? A pessoa que eu menos queria estar ao meu lado na Tapajós, a pessoa que eu queria afogar na descida do rio, é a pessoa que hoje eu tenho mais gratidão, assim, de estar ao meu lado, de saber assim, não, essa pessoa eu posso contar, essa pessoa é um motivo para eu poder
tá de volta hoje aqui no grupo é a Nathalie, né? Então você vê como é que as histórias mudam, né? Nem sempre aquilo que começa igual o Creed e o Danilo lá no Romo Lobinho, às vezes pode mudar, pode virar completamente o jogo, entendeu? E muda, às vezes, a minha forma de ver, né? Às vezes a pessoa que você mais odeia vai ser a pessoa que mais vai te salvar um dia, né? Faz sentido. Ah, vamos ver, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer. Mas achei bem legal. Então, desde essa época então que vocês se conhecem, vocês já viveram muitas histórias, tiveram muitas experiências. O que vocês podem compartilhar com a gente? Desde do Lobinho até o próprio clã. Nossa. Ixi, tem... Lembrar tem uma desgraça, história de cada ramo? Como que é? Porque todo ramo tem histórias, né? Histórias que marcaram. E agora? É que eu tô tentando lembrar do Lobinho, né? O Lobinho é uma época um pouquinho mais distante, não que eu seja muito velha, né? A gente é jovem. Mas, quer dizer, éramos até pouco tempo. Mas, Lobinho, gente, Lobinho... nosso Lobinho, a gente gosta de lembrar, não é uma história pontual, mas a gente gosta de lembrar de como era a Alcateia naquela época, né? A gente vê a Alcateia de hoje, os chefes são mais jovens, né? Mas as nossas chefes já estavam no grupo há muito tempo e eram mulheres mais velhas, né? A gente brinca que existia um sistema mais rígido, né? A gente já desde pequena tinha uma exigência para disciplina e tudo mais, não que não tenha hoje, né? Mas é outra abordagem, né? É outra abordagem. E a gente gosta muito de lembrar disso. Até hoje a gente encontra nossas chefes da Alcateia e elas se emocionam muito por ver como a gente está hoje e por lembrar, né? Que a gente chegou tão pequenininho, né? Tão indefeso e elas ajudaram a gente nesse sentido. A gente também lembra com muita... Não sei se com muito carinho ou a gente acha engraçado, mas que a gente fazia um teatro todo ano para receber os lobinhos, né? Os lobinhos novos. E a gente lembra as falas do teatro até hoje. A falecida chefe Áurea dava uma oficina de teatro pra gente. E aí que é a mãe do chefe Lincoln. Isso. E aí a gente apresentava esse teatro. Então, a gente aprendeu aí também, que até ajudou a gente depois na tropa escoteira, a história de Bipi, né? Que também foi outro teatrinho que a gente ensaiou. E foi bem legal. Daí, por exemplo, já saiu a vontade da Ágata, que foi uma escoteira com a gente, de cursar teatro. Entendeu? Legal. Então, a gente despertou o interesse. Foi muito legal, porque ano passado, né? Ela veio aqui numa atividade nossa, dar uma oficina sobre esquetes em fogo de conselho, né? Foi uma coisa que acho que quase ninguém teve a oportunidade, né? De saber como falar, como desenvolver uma ideia. E isso despertou aqui dentro do grupo, né? Sim. E aí depois na tropa escoteira, nossa, eu tenho muita história boa também. Aí só que aí a gente não compartilha. Só que aí era época separada, né? Então, sim. Porque aí ele era da Chavantes e eu era da tropa escoteira feminina. Mas assim, em alguns momentos a gente deve ter acampado junto, né? Que deve ter misturado, mas eu não me recordo de nenhuma história, assim. Nossa, eu me recordo só de muita gente fazendo besteira. Chefe Bife dando muita bronca. Gente, a nossa época de escoteiro, acho que não sei o que acontecia, mas os hormônios eram muito aflorados. Dava corte de honra, né? Corte de honra de Dava... toda hora. Porque assim, os meninos chegavam muito próximo das meninas porque não existia tropa mista. Eu defendo que é por isso. Porque quando a gente normaliza esse contato, as coisas ficam mais de boa, né? Mas como era separado, existia um olhar muito atento sobre esse contato que vinha acontecer de vez em quando. Então, a gente, acho que acabava se sentindo mais motivado a fortalecer relações de outras formas, digamos, né? O pessoal via, nossa, atividade cacaiapó. Nossa. Tipo, não é uma coisa normal, entendeu? É uma coisa diferente que pode dar rotina. Então, eu lembro bastante. Inclusive, tava pegando minhas coisas hoje, uns papéis aí pra eu lembrar das histórias. Eu cheguei a fazer um trabalho sobre gravidez na adolescência. E eu sinto falta, aproveitando que a gente tocou nesse assunto, eu sinto falta desse tipo de conversa com jovens hoje em dia. Acho que a gente precisa muito conversar sobre sexualidade, abordar esses temas.
talvez não desde a tropa escoteira, mas um pouquinho, sabe? Porque eu falo isso sobre a minha geração, lembrando de como era, mas eu tenho certeza que os jovens de hoje também precisam, né, nessa idade, conversar sobre isso. E isso era trazido de uma forma muito, assim, descontraída, para naturalizar esse tipo de conversa com adultos, né? Porque, querendo ou não, muitos jovens que estavam aqui, que tinham esse tipo de problema, de não saber a hora de se colocar e entender que aqui dentro não é lugar desse tipo de relação, desse tipo de contato. Às vezes esse jovem não tem esse tipo de conversa dentro de casa, né? E aqui eu acho que é um lugar que a gente consegue conversar sobre tudo, né? Eu não sei se vocês sentem isso. Sim, eu particularmente sim. Eu acho que é um lugar que a gente pode aprender muita coisa sobre muita coisa. Eu acho que esse contato, assim, entender outras coisas é bem importante. E é muito fácil falar sobre qualquer coisa com todo mundo aqui. A união que a gente tem aqui, o contato que a gente vai desenvolvendo com o próximo, eu acho que ajuda nisso. Sim, acho que até quando o companheiro, a companheira que estiver falando com você compartilhar alguma experiência que não é tão positiva, acho que a gente se colocar diante daquilo e dar a nossa opinião, se posicionar, acaba sendo melhor e ajuda mais do que talvez uma repreensão, sabe? Então acho que esse contato entre os jovens mesmo já é bem legal. O que o Bibi sempre dizia, né? Você ensinar pelo temor, né? Ou ensinar Pelo amor. pelo amor, né? Então, às Aqui é vezes, sempre- a repreensão, ela gera um efeito bem mais... E a gente viveu isso na prática, né? A repreensão, ela gera um efeito bem mais diferente do que, por exemplo, um conselho. E é essa que tá a diferença entre o chefe escoteiro, por exemplo, e um professor, um amigo, entendeu? Que são coisas totalmente assim, que a gente tenta manter, né? O pessoal vê o chefe escoteiro como se fosse, né, uma autoridade militar. E Bibi sempre dizia, o chefe escoteiro ele tem que ser seu irmão mais velho. Alguém que você pode confiar, alguém que você respeita. E que já viveu as coisas que você tá Que já vivendo viveu as também, coisas que você sabe? já viveu também. Não é um santo, entendeu? Não é uma pessoa que nunca errou. Enfim, eu acho que eu lembro do meu ramo escoteiro bem nesse sentido. Pensando que ali a gente tira um pouco de cada ramo, né, para formar quem hoje a gente é como chefe ou quem a gente tenta ser como chefe. E acho que do ramo escoteiro que eu tirei foi bem essa coisa. Tanto é que quando eu me tornei escotista, eu falei, eu quero ser chefe de tropa mista. Ai, mas por quê? Não, agora não dá, né? Ele falava, não, gente, é necessário. Que eu lembrava disso. E na sênior, totalmente diferente. A gente já não tinha tanto esse problema. Justamente por isso que a gente tá falando, né? E na sênior, a gente tem um caminhão de história. Se a gente for ficar sênior, contando. aí... Aquele Aí extremo tem que tá história. ali, de 2014, eu e o Nicolas estávamos na Tapajós juntos, né? Foi meu primeiro extremo. Que tinha sido meu segundo extremo também. Ixi, Que era mas tem esse o muita extremo história. que quase chamou a polícia também por causa Que da água. isso? Gente, a gente tem contato com todo mundo, né? Da sênior, do clã. E a gente pode citar uma história com cada um dos que não estão aqui. Porque tem muita Tem coisa. muita coisa. Comentando da sênior, né? Até dos outros ramos. Desde a tropa escoteira, sempre teve uma coisa da Nathalie reabrir as patrulhas, né? Quando eu entrei na Caiapós, tinha acho que 2 patrulhas abertas. A Fênix e a Tigre. Aí depois a gente foi abrindo as outras 2, né? A primeira foi a Panda e eu era submonitora. Aí eu repintei a sala, reformei a sala, levei um monte de coisa lá, umas coisas novas, ficou bem ajeitadinha a sala. E aí depois, quando eu entrei na sênior também, tinha a Tapajós, a Tocantins e a Amazonas. Era só essas 3. Araguaia tava fechada. Nossa, Araguaia Quem parecia abriu? um muquifo, gente. Araguaia, eu tenho Araguaia foto, inclusive. Era triste. Pichada e prego enfiado onde você nem imagina, porque acho que os caras não tinham bucha na época, né? Então um monte de furo na parede, parecia que tinha tido um tiroteio dentro da sala. Negócio zoado. E aí eu também entrei, e eu entrei como sub também, sub do Caio, né? E só eu de menina na patrulha. E eu toda certinha, com um monte de mal acabado. Ela mandava em todo mundo, na verdade. Mas foi proposital, eu tenho certeza. Chefe Lucas, chefe Maria, chefe Du pensaram isso cirurgicamente. Mas aí a gente entrou na patrulha e quando
acho que quando eu estava como monitora, a gente começou a reformar a sala e ajeitou a Araguaia, né? Hoje eu acho feio, acho que eu mudaria. Caramba. Não, assim, ficou bem melhor do que tava. Tem coisa ali que eu acho bonita até hoje, mas faria de outro jeito, algumas. Mas a gente tentou ali deixar nosso pedacinho de benfeitoria ali na sala, né? E foi bem legal. Mas que nem eu falei, né? Uma menina com um monte de menino, passei nervoso, gente. Passei nervoso. Aí mandou em todo mundo também. Teve um acampamento que eles montaram os suporte de rede de todo mundo e deixaram o meu por último. Mas o Nicolas não era mais da senha. Não era mais eu lembro dessa Não. história, era pra provocar a Nathalie, mano. Não era porque eles eram assim, eles tinham esse pensamento, sabe? Tá ali, entendeu? Tá ali. Não que eles não se importassem. Hoje a gente se encontra, a gente tem o maior carinho pelos meninos. A gente não leva nada pro coração, né? Mas é um desafio. A gente sabe, é um desafio você ser a única mulher ali no meio dos meninos e eles ainda terem essa visão de, ela gosta de tudo certinho, sabe? Ela é chata, não sei o quê. Mas a gente se dava bem, apesar dos pesares, né? Da época de clã, então, como é que era? Os projetos que vocês desenvolveram, as coisas que vocês fizeram, até durante a pandemia mesmo, como é que foi? Aproveitando que a gente tá nesse lindo clã de pioneiros, Exato. acho muito legal falar disso. Lindo porque a gente... Que a Nathalie pintou essa sala. Não fui eu. Esse projeto não foi meu. Bom, acho que o nosso clã começou assim, ganhar o formato em 2018, né? Quando a Nathalie e a Gil passaram e elas tiveram a ideia de reacordar aí algumas pessoas que estavam afastadas do movimento ou estavam meio adormecidas, eu era uma delas, né? E aí pegou-se, né? Abriu-se, né? A Nathalie pode falar melhor disso, mas muita gente voltou assim, né? Voltou todo mundo, alguns ficaram mais ou menos e depois saíram, outros nem aceitaram o convite, né? Mas foi muito interessante porque eu lembro que foi na época do Lobinhos em Hogwarts, né? E foi uma oportunidade que o Sheffield deu pra gente de brilhar o ramo pioneiro, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, a Nathalie tinha uma planilha enorme com pio do e um cargo. Então, tipo, tinha o pio do teatro, o pio do som, o pio da luz, o pio do lanche, o pio de não sei o que. Todo mundo do ramo pioneiro tinha um cargo e era todo mundo 18 trabalhando. na época. 18. Acho legal ressaltar. E foi muito legal porque, tipo assim, era todo mundo trabalhando, mas todo mundo se divertindo, sabe? Nossa, a gente ficava aqui nessa sala discutindo muita coisa, planejando muita coisa. O Hugo vinha jogando mais ideia em cima e mais proposta e mais ideia maluca e mais cada coisa. Mas, cara, foi assim, um ápice de momento de a gente entender o que era servir, sabe? A gente tava acabado, a gente tava destruído, moído, explodido, capotado daquele acampamento. Mas ver a molecada feliz, a molecada brilhando o olho quando entrou naquele salão e ver a galera feliz, a galera triste quando acabou, foi esse momento que a gente viu e falou, caramba, que ramo divertido. Eu acho que assim, mas foi um acampamento do Lobinho, né? A gente pode enxergar assim. Mas toda atividade que o clã se envolve, aquilo é uma atividade do clã. E como fazer com que aquilo seja uma atividade que tenha a ver com o ramo pioneiro é que é a chave do negócio, entendeu? Porque era uma atividade de Lobinho, mas o nosso trabalho ali não foi o trabalho de chefe e não foi o trabalho de Lobinho, foi o trabalho de pioneiro, entendeu? Exatamente. E daí a experiência que a gente tirou de lá foi uma experiência de clã mesmo, entendeu? Essa coisa esse sentimento de família, esse sentimento de, a gente é capaz de fazer um projeto juntos. E foi exatamente isso que eu falei pra eles na época, né? Eu cheguei no clã, tinha uma leva de pioneiros que já estavam no clã há algum tempo e que eles tinham uma visão diferente do ramo, né? E eu cheguei com 5. Cheguei eu e mais 4, não lembro, 4 ou 5 pioneiros junto comigo. E eu tive o apoio dessa galera quando eu entendi que o ramo pioneiro não precisava ser bem daquele jeito. E assim,
fui propondo melhorias e a galera que era mais antiga acatou algumas coisas e a chefia também, na época o chefe Felipe entrou junto com essa leva, também entendeu que, olha, o clã tá funcionando dessa forma, mas essa galera que entrou agora pensa de outra forma. Eu acho que é essa a grande sacada do clã, né? Cada gestão que vem traz um perfil diferente, né? E que nem a gente tava falando, nem melhor, nem pior, mas diferente. E aí a todo momento, gente, o clã é projeto, o que a gente vai fazer, mas a gente não tinha um pontapé inicial. Esse acampamento, essa experiência foi o que provou pra gente que a gente era capaz de desenvolver um projeto, que a gente era capaz de funcionar como equipe e aplicar alguma coisa. Porque apesar da gente ter os projetos individuais, né, o legal é a gente ter no cronograma de atividades, no calendário da sessão mesmo, projetos de vocês, né? Que sejam não do Vini, não do Belarmino, mas do clã. E a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Lincoln, num projeto que a gente chamou de Intervenção na Roca. A gente fez uma instalação lá com ele, porque assim, o Lincoln ele é uma pessoa que tem uma importância dentro da história do clã e que a gente acha que todas as gerações deveriam de alguma forma se conectar com ele para conseguir absorver um pouquinho dessa energia que ele tem sobre essa sessão. Ele teve experiência em todas as outras, né? Mas não só ele, mas como todos os outros que passaram, sempre tem uma coisinha para oferecer, né? Então, nem que seja uma experiência como essa, de só trocar uma ideia, a gente queria fazer alguma coisa. E esse projeto também foi bem interessante. Foi um projeto do clã. E eu acho que de mais marcante, assim, da nossa gestão tiveram esses dois, mas tiveram projetos menores. Todo acampamento com arrecadação, a gente era um clã que levava mais, sempre teve uma boa visibilidade aí. Legal. Foi um projeto assim gigantesco, porque a gente levantou uma construção civil praticamente. Construção civil não, construção mateira. Foi uma construção mateira, mas com um apoio assim... É uma grande pioneria, gente. Não sei se vocês já viram. É um mastro, assim, que sai com várias amarras. Eu acho que sei. A gente chama de aranha porque é como se fosse uma grande teia, né? Mas que vai pra cima. Aquele toco, ele tava aqui no grupo e a gente sentou um dia com o Lincoln e falou, a gente quer fazer um projeto. E aí o Lincoln veio com aquelas 1001 ideias triunfais dele, e a gente, não, calma lá. E aí vai, conversa aqui, conversa ali, chegamos nesse projeto. É um projeto que existe num parque da Argentina, se eu não me engano. E a gente falou, tá, a gente vai fazer isso. Aí a gente olhou, mostrou pro clã, todo mundo... Imagina que a gente Como que a gente vai construir isso, do né? Lincoln. Aí a gente olhou para aquele canto ali do grupo, tá, tem um toco aqui, beleza, a gente precisa fazer isso aqui e chegar lá na Chácara Flora, né? E aí vai, planeja, e liga para um, faz orçamento com o outro, aí chega num caminhão muque, aí tá, beleza, a gente precisa de tanto de valor, onde é que a gente vai conseguir isso? Vamos fazer um projeto no clã, que foi a época dos bottoms, que a gente começou a vender aquelas coisas, aí levantamos uma grana e falou, não, beleza, a gente tem condição de fazer isso aqui agora no Lincoln. Aí chamou, o caminhão veio, tirou daqui do grupo, levou, quase derrubamos o muro do Lincoln, porque o cara não mediu direito a força do caminhão dele. E aí tem os vídeos até hoje, a gente foi colocando toquinhos assim, aquilo lá foi rolando, até chegar no buraco. E aí o Lincoln fez as amarrações dele pra levantar aquilo lá e cair dentro do buraco que a gente tinha cavado. Mas é um processo, né, de projeto mesmo. Teve um dia que a gente fez o buraco, a gente passou a tarde inteira. A gente revezava, né, entre as atividades de calendário de grupo, as atividades de sede, porque a gente precisava estar aqui, isso é muito importante, inclusive. Mesmo que vocês estejam fazendo um projeto fora, tá aqui na sede sempre, né, isso é legal. A gente fazia muita questão. Então, um dia a gente ia lá fazer atividade lá e depois na outra semana a gente não tava lá, então a gente ia intercalando. Entre esse tempo de não estar lá de uma semana para outra, o Lincoln tampou o buraco. Porque a gente cavou o buraco no lugar errado. E mandou fazer em outro lugar. Então a gente ficava bravo, mas é porque, tipo assim, tem toda... acho que esse é o papel do mestre também, né?
de entender e supervisionar ali, ó, não, desse jeito é melhor. Ele deixou a gente fazer o buraco lá no lugar Ele errado. podia ter falado pra gente, né? Ou então ele podia ter tampado o buraco e falado, façam ali do outro lado. Mas ele entendeu o cronograma e viu que não ia dar pra gente fazer de novo, né? Ele respeitava muito essa questão do nosso calendário, nosso planejamento. E aí, então, ele sempre ajudou muito nesse sentido. E também com material, né? A gente nem explicou o projeto, mas sempre a gente tenta aplicar projetos que todas as partes se beneficiem de alguma forma, aprendam alguma coisa ou ganhem alguma coisa, né? No caso dele, a troca é nesse sentido de conhecimento sobre o ramo pioneiro, a experiência que ele tem com o jovem, o jeito que ele lida com a gente, que é diferente, é legal. Mas a gente deixou uma instalação no empreendimento dele, naquilo que ele escolheu para ter contato com criança, né? Que é a Roca de Fogo. E a gente, então, deixou essa instalação para ele, mas a gente queria que o projeto da Roca fosse visto por pessoas que não conseguem chegar lá. Porque o projeto da Roca é um projeto de férias, né? Normalmente a criança vai, paga um day use, e nem todo mundo tem condição de visitar um ambiente como aquele. Aí a gente foi e levou a Oficina das Meninas para fazer uma atividade lá, que foi a grande inauguração da nossa intervenção na Roca. E esse é o acordo com o Lincoln, né? A Oficina das Meninas é uma organização aqui da cidade que atende meninas de famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Então a gente queria também dar essa oportunidade para pessoas que não teriam, e aí é o lado social, né, do clã, que sempre tem que trazer forte aí nos projetos. Mas foi isso, foi bem legal. Temos fotos também, várias coisas. Esse eu tava até lembrando aqui, porque eu acho que saiu algumas notícias sobre, né? Saiu no jornal também. Mas é bem legal isso que a Nathalie falou. Você vê um projeto que você olha no papel e fala, impossível a gente fazer isso, mas de pouquinho vai, planeja, de repente quando você vê uma construção gigantesca na sua frente, você fala, caramba, a gente tirou isso do papel, a gente trouxe crianças para vir inaugurar isso aqui, e para elas foi o máximo, sabe? Para quem já foi lá no Lincoln, conhece, foi o que a gente falou, uma alegria imensa poder contribuir para a felicidade dos outros, né? E para o clã foi assim um marco incrível, assim, poder tanto contribuir para a gente, que a gente errou muitas coisas, avaliamos muito, tinha muita coisa que a gente podia melhorar, mas ao mesmo tempo a gente também contribuiu para o Lincoln e para a Oficina das Meninas. Sempre tem que ser um projeto que envolva e empolgue todas as cabecinhas do clã, né? A gente citou esses 2 projetos porque foram 2 que o clã inteiro esteve. Então ninguém faltou no dia. A gente tem foto, né? Todo mundo uniformizado, isso já era uma coisa, uma glória no clã. Todo mundo uniformizado, alguns com radinho na cintura. Nossa, eles estavam um nojo aquele dia, sabe? Foi bem legal. E no Lobinhos em Hogwarts também, a mesma coisa. A gente tem uma história do Gustavo que perdeu a mochila dele no começo do acampamento. Ele veio, Nath, a minha mochila não tá aqui. Eu falei, cara, o que você quer que eu faça? Se vira, cara, se vira. Não tenho filho desse tamanho, não. E tipo assim, correndo. Ele era a voz do chapéu... Do chapéu seletor. Ele não podia estar acompanhando o percurso que a mochila dele fez. Então ele foi lá, ficou 10 horas anunciando o lobinho do estado inteiro no microfone. E na hora que ele queria só tomar um banho, ele não achou a mochila dele. Eu falei... o que eu posso fazer, né? Então, muito perrengue, muita coisa legal também, misturado. Eu, particularmente, consegui tirar bastante referência pro nosso clã também, porque eu sinto que, pra nós, 2022 foi muita aprendizagem de como lidar com o clã em si, porque é muita gente nova que acabou de passar, a gente tinha essa dificuldade. Sinto que a gente conseguiu passar bastante por essa barreira e que agora... Não foi muita gente nova, muita gente. Muita gente. Mas eu particularmente consegui tirar bastante ideia de como a gente pode seguir, assim, eu achei bem legal. Mais uma coisa que eu queria relembrar por pura curiosidade foi a oficina de especialidade que vocês fizeram da pandemia. Aquilo eu achei muito legal também, como que foi? Lá foi um projeto, acho que encabeçado pela Raíssa, se eu não me engano. Ela era presidente. Ela era presidente da Comad. Depois estava na transição naquele ano, mas a gente sentia, né, que o momento ali da pandemia estava sendo crucial para todo mundo, né? A gente tinha passado por uma época de estágio, então o clã inteiro estava
transitando dentro das sessões, né? Não, Desde perdão, o... Nick, deixa eu já te corrigir. Ah, Tinha alguns pioneiros que iam passar. Esses pioneiros criaram um grupo que chamava Estágio, projeto de estágio, Isso. né? Que era um projeto para você poder que não eram sentir... todos. Não eram todos, era mais quem estava interessado, mas os interessados eram quem já estava Dentro dos partindo. que estavam no estágio, alguns se interessaram em aplicar a especialidade, e porque a gente viu nesse tempo a oportunidade de aplicar a especialidade para engajar o jovem, né? Porque tinha muito conhecimento dentro do clã, que muita gente tinha condição de ser avaliador, a gente já tinha condição, né, e maturidade para avaliar, e a gente falou, se a gente propor isso, porque ia movimentar todas as sessões, era um projeto para Lobinho Escoteiro Sênior, movimentava, querendo ou não, contribuía para a progressão, né, e ajudava nessa época de pandemia, né, já que estava todo mundo em casa, a gente ia propor ideias que você podia executar ali na sua casa. Aí cada um pensou no que poderia contribuir. Eu poderia vir com essa especialidade, ela com aquela especialidade, eu tenho condição de dar esse item, eu vou avaliar dessa forma. E na época o Danilo, que era o diretor de métodos, inclusive, ele ajudou muita gente, foi o contato que a gente teve, né, em ver como que o método escoteiro funcionava, como é que a gente casava, como falar com o jovem, como se adaptar numa época, né, tão inédita, e ver que o movimento escoteiro ele realmente é um negócio em movimento, você não precisava ser engessado, travado daquela forma, olha, essa especialidade é assim, mas a gente está vivendo uma coisa inédita, a gente tem condição de adaptar isso à condição que o jovem está vivendo, a situação na casa dele, e aí foi quando a gente teve, né, propôs isso aí, cada um avaliou de cada forma, eu lembro que o Vini, inclusive, estava nas minhas especialidades, e para nós foi uma coisa muito legal, assim, porque avaliar uma especialidade é uma experiência interessante. Você ter o contato com o jovem, ter contato com o interesse, poder corrigir, poder aconselhar, poder falar, pô, tá aprovado. Eu acho que assim, não, é uma ideia que talvez seja difícil você aplicar a um nível maior. Por exemplo, o clã inteiro, cada pioneiro aplicar uma especialidade. Porque tem todo um filtro, que nem ele falou, como você vai avaliar esse item? Eu vou pedir tal coisa. Ter o mestre ali olhando por aquilo, por aquele método, por aquele item, e vendo, talvez aplicar dessa forma. Ou você tem alguma dificuldade de se comunicar com algum jovem, o chefe está ali para orientar. Imagina se vocês fazem isso com todos os pioneiros, cada pioneiro aplicando vai ser uma coisa que talvez vai fugir do controle, entendeu? Então, nesse momento, só aqueles que estavam estagiando mesmo, que a gente fez essas especialidades, e cada pioneiro avaliou do seu jeito. Eu aprendi muito para agora. Tipo assim, agora, quando eu vou avaliar uma especialidade do jovem, eu não fico pedindo aquela folha de almaço mais, que acho que vocês fizeram várias, né? Bastante. Eu fico tentando, parece que eu tô inventando moda, né? Faz um vídeo, vira de ponta cabeça. Mas é porque desperta outras porque coisas. a gente não tá na escola. Eu trabalho na escola, acho que vocês sabem, né? E aí, tipo assim, por que eu vou querer ficar lendo folha de almaço? Entendeu? Aqui eu não tô no meu trabalho, eu tô no escoteiro, então vamos fazer uma coisa diferente. E aí, nesse momento, a gente aprendeu isso. Como a gente pode avaliar o jovem de formas diferentes, né? Eu acho legal porque torna mais atrativo e às vezes acaba explorando no jovem novas formas dele aprender a apresentar um conteúdo, né? Sim, e aí foi quando a gente chegou na chefia que a gente viu. E uma coisa que, pelo menos, a gente vê fazendo curso e tudo mais, e a gente viu que a gente tinha acertado, né? Que a especialidade ela não é para você tornar o jovem um especialista, por mais que ela tenha esse nome. Ela não é para tornar, se você pegar no manual de especialidade, não é para tornar ele especialista, é para despertar o interesse, né? Mesmo que ele seja nível 3 de primeiros socorros, ele não vai conduzir uma operação médica, nem nada do gênero, mas é para despertar o interesse, né? E ali, às vezes, do método que a gente fazia, gravando um vídeo, fazendo uma apresentação, despertava o interesse que, às vezes, ali a pessoa descobriu que é aquilo que ela quer fazer da vida dela. Né? O Santos faz imagem e som. Faz imagem e som. Por exemplo, teve um pioneiro que foi Lobinho, inclusive junto com a gente, foi escoteiro comigo na Condor, foi sênior, e ele despertou interesse no grupo, no Joti, que ele gostava de imagem e som. Ele especialidade de fotografia com o chefe Hugo. Ele descobriu que ali era o que ele queria fazer, ali era a faculdade dele, e é o que ele está fazendo hoje. Né?
E é esse o intuito da especialidade, né? Muita gente acha, mas você tem primeiro socorros nível 3 e não sabe fazer tal coisa, mas é para despertar o interesse, entendeu? Eu tinha nível 2 de babá. Pergunta se eu quero ver. Não, melhor não. Puxando um pouco para esse lado, vocês são chefe agora. E quando começaram o interesse de vocês de ser chefe? Foi uma coisa que surgiu desde o começo ou foi algo que despertou nos lobinhos em Hogwarts? Olha, eu acho que assim, conforme a gente estava já fechando o nosso ciclo no clã, a gente viu que era do interesse nosso continuar contribuindo e fazendo cada vez mais interessante e mais dinâmico o movimento, né? A gente tem muito amor pelo grupo que a gente está aqui hoje e amor pela instituição, né? Pelo movimento escoteiro. E a gente sabia que a gente tinha a contribuir com isso, né? Na pandemia, o tanto que a gente ajudou nas especialidades, no tanto de feedback que a gente recebeu do estágio em si, pelo menos para mim eu vi que era assim, olha, eu tenho condições de contribuir positivamente pro corpo de chefia do grupo, né? E eu não queria perder, né, o vínculo que eu tenho. E principalmente porque o escotismo é uma coisa que me faz bem. E acho que o mais importante é isso, né? Você fazer uma coisa que te faça bem. E faça bem para os outros, né? E aí foi quando eu falei assim, não, eu quero continuar, eu não quero parar, eu quero continuar servindo, só que agora do outro lado, que é o lado que propicia ao jovem, né? E é isso o prazer que eu tenho ainda hoje em continuar fazendo, né? O prazer que me move a estar aqui todo sábado, que me move a fazer qualquer tipo de loucura, de inovação, de trazer qualquer novidade, é saber que, pô, um jovem vai ficar feliz, um jovem vai se interessar, vai mudar, vai dar uma experiência nova, porque um dia fizeram isso por mim, entendeu? E acho que o meu prazer maior é nisso. Não é nem em questão de reconhecimento, é em questão de poder contribuir para a vida do jovem. E o que eu falei, é o ciclo que move o nosso movimento escoteiro, né? Foi aí que eu percebi que era isso que eu queria fazer, continuar fazendo, né? Quando voltou a pandemia, né? E a gente teve o nosso partir e a gente já estava ali engrenado, né? Com as chefias, todo mundo já tinha conhecido a gente falou assim, não, então vamos continuar. Eu acho que eu sempre soube, né, que eu queria ser chefe. Eu acho que saí do Lobinho, tropa escoteira, e aí depois que eu saí do Lobinho, a minha mãe era chefe de Lobinho. E aí a minha mãe sempre falava, você acha legal essa atividade? Porque a partir do momento que eu não era mais da sessão, ela conseguia perguntar pra mim. E às vezes, enquanto criança que tinha acabado de sair do ramo, eu tinha algumas ideias e ajudava ela. E eu percebia que eu gostava de saber depois se os lobinhos tinham gostado ou não. Então, desde aí eu já tinha essa coisinha de, eu quero fazer uma coisa para ver se eles acham legal. Mas era só esse pensamento que eu tinha. E aí depois eu saí da tropa escoteira e aí ela sempre trocava muita ideia. Minha mãe é muito, muito parceira nesse sentido, a gente sempre trabalhou muito juntas. É progressão, vamos entender isso aqui. Ela estava fazendo o curso dela de insígnia da madeira, estava conseguindo fazer as lis de ouro das meninas saírem, e a gente sempre foi entendendo o sistema de progressão juntas. Mãe, quando eu fiz esse item, eu fiz assim. Então, essa troca de ideias sempre me incentivou muito. Acho que a gente tem uma cultura muito forte de quando a gente recebe o feedback, enquanto jovem, ele já fala, nossa, você vai ser um chefe. Vocês com certeza já ouviram isso, né? Tipo assim, você vai receber um certificado e o chefe fala, com certeza vai ser um bom chefe, não é? Então a gente já tem isso meio que enraizado. Chega no momento, né, de você ser chefe, você tem que reavaliar isso. Não é porque é uma cultura que te cobra, que você devolva, que eu acho que você tem que fazer. Mas tem que ver se faz sentido para o momento que você tá, né? Eu trabalho com jovem, profissionalmente, fora daqui, e talvez eu poderia falar, não quero, eu quero ir para a parte administrativa do grupo, ainda contribuir com o movimento, mas de outra forma. Mas foi o que o Nick falou. Se o que me incentiva a estar aqui é o jovem, eu não posso me afastar dele, entendeu? Então, o escotismo sempre vai ficar aqui, né? Independente de eu estar do portão para fora ou do portão para dentro.
Mas é o que me motiva a vir até a sede é o jovem. Por isso, escotista no momento. Então, a minha última pergunta para fechar, uma coisa que eu tenho perguntado para todo mundo, eu acho muito legal. Com vocês aqui, após tanto tempo no escoteiro, o que vocês aprenderam que vocês vão levar para a vida? Em poucas palavras, é o que o escotismo ensinou para vocês. Vocês fizeram um episódio só pra falar disso. O escotismo me ensinou, eu acho, assim, se eu pudesse sintetizar, a entender a diferença entre a forma como eu funciono, a forma como a outra pessoa funciona, entender que isso não é um obstáculo, mas é uma coisa que acrescenta ao processo, sabe? Eu lidei com pessoas muito diferentes aqui dentro. Tive vários enroscos por ter dificuldade de entender que nem todo mundo trabalha da mesma forma, mas entender que todo mundo se encaixa de algum jeito. Então, não necessariamente a gente vai trabalhar junto, mas a gente tem um objetivo final, que é o mesmo, né? É um mundo melhor, deixar um mundo melhor do que a gente encontrou. Então, como o jeito do Vini, o jeito do Bellarmino, o jeito do Nicolas, pode agregar nesse processo que todos nós queremos, que é a construção do mundo melhor, né? Então, acho que entender a diferença é fundamental. E entender também, que nem o Nick falou, de um ponto de vista mais individual, né? O meu propósito, que é o que vocês fazem aqui no clã, né? Como que eu, Nathalie, vou contribuir para a sociedade e para a minha própria felicidade, né? O que eu vou fazer para seguir a minha vida daqui em diante, que eu acredito que vai me trazer retorno para eu me sentir bem, para eu me sentir feliz, realizada comigo, mas também contribuir com o outro, né? Então, acho que toda essa visão, talvez se vocês sintam falta disso em algumas pessoas que a gente tromba por aí, né? Eu acredito que eu tirei daqui. Legal. Eu acho que sintetizando, assim, além dos valores que a instituição do movimento escoteiro traz, né? Eu acho que para mim é exatamente esse ponto de entender que cada um é um projeto de vida, né? Por mais que a gente não consiga enxergar, cada um tem emoções, cada um tem traumas, cada um tem o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar. Saber conviver, né, em equipe e entender exatamente como a Nathalie falou, o seu propósito, o que realmente é o servir, né? O movimento escoteiro, se for parar para pensar, o servir ele se encaixa em todos os momentos, inclusive na chefia, né? Porque a chefia é um trabalho voluntário. E se for parar para pensar, o que move muitas vezes as ações do mundo é o servir. Porque você fazer as coisas esperando em algo em troca, você só vai se frustrar. Mas se você fizer algo sem esperar nada em troca e receber algo em troca, você vai ver que você vai se emocionar muito. Então, para mim, acho que isso foi muito importante. E principalmente exatamente isso, fazer sem esperar nada em troca, nada, nunca esperar alguma coisa em troca. Isso foi o que o movimento escoteiro mais me ensinou e continua cada vez mais me ensinando, além, né, de, como eu falei, todos os valores que a gente aprende com a promessa, com o compromisso com a lei. Eu acho que sintetizando, daria para ficar falando aqui o dia inteiro disso, mas sintetizando eu acho que é exatamente isso. Chame mais pessoas. Chame mais pessoas. Façam mais podcasts, que eu ouço todos. E aproveitem muito o clã, principalmente, porque é uma frase que a gente escutou, inclusive quando a gente fez, né, na época, as entrevistas, né, e conversando com pessoas que viveram o clã, principalmente na época que não tinha internet, né, essa pessoa, né, virou pra gente e disse que se o mundo um dia tivesse os laços de amizade que se construíram dentro desse clã, o mundo seria um lugar melhor, sem dúvida nenhuma. E essa foi uma frase que a gente ficou pensando por muito tempo, inclusive. E é isso. É legal pensar nisso, eu gostei. Bom, então a gente vai terminando por aqui. Eu fiquei muito feliz com essa conversa, deu pra gente aprender bastante coisas que a gente pode trazer pro nosso clã. Foi muito legal ver essas vivências de vocês, eu agradeço por vocês terem vindo. A gente que agradece a presença e o convite de vocês. Sim. Quer acrescentar algo? Não? Ok. Então, se você tá ouvindo no Spotify, segue a gente. Temos nosso canal no YouTube também, o Guardiões do Sol. Também tem o Instagram, @Guardiões do Sol. Meu Deus.
É isso então. É isso. É isso. Bom, então sempre alerta para servir o melhor possível e a gente se vê na próxima. Tá bom. Até mais. Até. Vamos ver a luna, la luna, la luna. Vamos ver a luna, la luna, la luna. Vamos ver a luna, la luna, la luna. Vamos ver a luna, la luna.